começar a gravar. Então, a gente tem duas tarefas árduas nas próximas 2 semanas, pelo menos, que é pegar os capítulos mais complicados do livro, complicados no sentido de atravessar. Por quê? Porque o capítulo anterior, o capítulo 3, 4, 5 e o sexto, né, são capítulos onde ele está fundamentando a construção da teoria que ele apresenta, né? Trazendo essa revisão mais ou menos, né, sistemática que ele traz, começando com a base, né, Freud e Jung, e posteriormente ele vai falar dos autores jungianos, dos autores da psicanálise, e fundamentando qual é o percurso que ele seguiu para poder construir o que ele vem fazendo. Até porque a segunda parte do livro é de uma riqueza assim absurda. Então, aí, como a gente falou, a gente vai entrar nesses dois capítulos que são mais delicados. A gente começou a mencionar, vou compartilhar a tela com vocês, que a gente começou a falar um pouquinho, né, sobre o é, que é colocado, né, como o trauma de Jung, né, e o Atma-Victor, né, que é justamente onde o Jung, o Kausched, ele traz o Jung, colocando ele no cenário também dessa perspectiva do trauma precoce, né? E por isso que é interessante, deixa eu só alinhar a tela. Por isso que é interessante, né, a leitura que é colocada, né, essa leitura que ele traz, para a gente repensar tanto a leitura que é feita no Memórias e Reflexões, quanto se coloca, né, nessa questão dos inúmeros biógrafos, né, que marcam bastante esse período, né, da infância do Jung, que, diferente, por exemplo, do Freud, o Jung, ele forneceu, né, todo o material possível que fala da história dele, ele não se omitiu disso. Não sei se vocês sabem, mas, salvo engano, por duas vezes o Freud, ele destruiu todo o material autobiográfico dele, e aí por isso que o que se tem muito da autobiografia dele é o estudo da autoanálise que ele fez. Então ele falava que ele não ia facilitar para os biógrafos dele. Então ele destruiu todo o material. Então, pensar, né, nessa abertura que o Jung trouxe. E aí a gente vai ter sempre tem que ter cautela, porque a gente tem uma margem muito ampla de, de interpretação. Por isso que às vezes, quando coloca-se nessa ideia da personalidade um e 2 do Jung, às vezes é colocado quase como uma romantização da coisa. O que o Kausched enxergou, ele fala exatamente o que era comum notar também nos pacientes, que fala exatamente, né, dessa dissociação e desse processo de retraimento, né, diante da vida. Por isso que aí essa vida dentro do campo da imaginação, essa vida ou da fantasia, né? E uma outra forma de experienciar essa relação que vai estar dando essa tonalidade. E aí a gente vai lembrar também, notando, né, que os relatos do Jung sobre a mãe dele, sobre a relação, que aí a mãe dele foi internada com a questão de indícios de depressão, tinha uma relação distante, tanto que é relatado, né, a gente comentou, né, que o Jung só soube que a mãe dele estava grávida quando o bebê já chegou. O Jung, ele, no Memórias e Suas Reflexões, ele fala, né, sobre essa coisa de ir para a escola com sapatos furados e aí passar horas, né, com as meias molhadas. E a gente está falando do século XIX na Suíça, né? Então imagina a temperatura, imagina como que era essa sensação de frio.
Então, vários elementos que o Jung ele relata da infância dele era uma infância onde ele era extremamente solitário, né, que é o que ele relata. Ele vivia numa ambivalência, né, porque o pai dele era doutor em filologia, o avô dele tinha sido o Samuel Price-Werk, né, ele tinha feito uma gramática do hebraico. O pai dele era doutor em línguas orientais, em árabe, né? Então, ele tinha uma riqueza da biblioteca do pai dele, e por isso ele falava que ele passava horas lidando com os livros, mas aí ele não tinha esse brincar coletivo, né? E aí o processo onde ele fala dessa ritualização, o processo onde ele vai falando, né, dessas experiências, que eram formas também de contornar essa experiência que ele tinha. É curioso, né, que aí a gente tem, né, essa menção, né, do polêmica, né, que o Winnicott fazendo uma resenha sobre Memórias, Sonhos e Reflexões, ele nota o Jung, ele fala, né, que o Jung seria um caso de uma psicose infantil que conseguiu se restabelecer, exatamente pelas narrativas que o Jung fala dessa vivência dele. O que aí é interessante, né? Quando obviamente que vocês leram, o que é bacana para a gente pensar, e aí é um conceito, né, que eu até postei hoje, que é a ideia do complexo da mãe morta, que é do André Green. Porque o Jung, quando a gente nota, né, o que é o complexo da mãe morta, né? É a mãe que é o desinvestimento da mãe na criança. E como que esse desinvestimento, porque aí é uma categoria que é um pouco diferente, porque você vê que não é uma negligência pela negligência, é não haver energia, não haver afeto, nem para a própria pessoa, porque geralmente o que ele vai falar, mães que passaram por processos depressivos, que vivenciaram lutos, né, de ou de outros filhos ou de parentes próximos, e não havendo essa possibilidade de investimento, né, isso é vivenciado também como uma tragédia psíquica para a criança. Porque, por que que eu digo que é um pouco diferente? Porque às vezes a gente coloca no campo da negligência, porque aí a negligência a gente vai ter, por exemplo, quando a gente citou o caso clínico, sei lá, da Lenore. Se não for da Lenore, agora que fala do vídeo, né? Que ela corria de um lado para o outro e as pessoas ignoravam ela. Você vê que tinha um sistema que ela era riquíssima. Anos 50, você tendo uma filmadora em casa para fazer vídeos assim, né? Não era uma coisa tão comum nos Estados Unidos também, né? Só que aí você tem uma situação dessa. Você tem algo que é feito, né? Porque ela ficava a cargo da empregada. No caso, quando se fala da ideia da mãe morta, a gente está falando de um processo onde há um desinvestimento. E eu vou voltar a isso lá na frente, porque lá na frente isso vai fazer é, outras conexões para a gente pegar uma situação um pouquinho maior. Só que qual é uma marca importante disso? É o que o André Green ele fala da depressão, aspas, branca, né? Que, na verdade, o termo seria blanche, que seria o blank do inglês, né? Que seria o do vazio. Porque a ideia não há uma sintomatologia própria da depressão, assim como há uma questão da psicose, que ele vai falar dessa série branca, né? Porque a pessoa ela vai chegar por quê? Problema familiar, problema do trabalho. Só que, no fundo, o sentimento de vazio, desse desinvestimento originário, né? Dessa relação com com a mãe e, por tabela, né? Com o pai, né? Que aí fala da mãe morta e do pai morto, gera exatamente, né, essa identificação com o vazio.
aonde muitas vezes, né, a pessoa ela consegue fazer movimentos, só que fica, né, a experiência traumática, né, ela se faz, né, nesse processo porque não há essa, não é esse ambiente suficientemente bom que sustente o processo de desenvolvimento, que gera um sofrimento insuportável para a criança. E aí é bacana quando a gente olha, porque aí a gente vê nesses quadros aonde fala desse esvaziamento e que são quadros que direcionam, né, ao que a gente vai falar dos casos limites, né? Mas aí depois a gente vai entrar um pouquinho mais nisso. Por isso que esse momento que se vocês tiverem algum ponto, né, vocês gostariam de comentar, porque assim, a passagem, né, que ele comenta, né, do Atma Victor, né, que aí ele vai falar o quanto que de certa forma, lembrando que o Jung ele também teve vocês lembram do caso das síncopes do Jung? Que ele ia estudar, ele desmaiava, ele tinha processos onde ele meio que desenvolveu no início da adolescência, não tão no início, né? Um processo aonde era um processo defensivo, né? Que ele ia estudar e ele desmaiava, porque ele teve um episódio, um ataque na escola e ele desmaiou. Então, toda vez que ele ia estudar, até o momento que ele ouve o pai dele falando, né? Conversando com a mãe, que estava preocupado com ele, porque dessa forma o menino não daria em nada. E ali ele sentou para tentar estudar, teve o episódio do desmaio, e ele insistiu até o momento em que ele conseguiu se manter ali sem desmaiar. Então, fala de vários processos, né, que seguem esse isolamento. É, uma coisa que é interessante, né, porque era algo muito comum, esse desinvestimento, aí quando você parar para pensar, uma mãe que tinha 12 filhos, né, na época também, como que você vai investir e como que era essa mortalidade infantil? O que eu achei bem curioso, como eu mencionei na questão da mãe morta, né, o final do capítulo da mãe morta, que está nesse livrinho aqui, Narcisismo de Vida e Narcisismo de Morte, do André Green, é que ele cita o caso do Freud. Porque o Freud, ele também tinha mesmo uma situação muito parecida com Jung. Por quê? Porque a mãe dele, que não sei se vocês sabem que era 20 anos mais nova do que o pai, ela, pouco perto do nascimento do Freud, é, ela tinha perdido o pai, e o Freud, quando estava mais ou menos com 1 ano e meio, a mãe perde o filho, o irmão do Freud, que era mais velho. Então, alguém falou alguma coisa aqui? Ah, Eu ok. só avisei que eu fechei a Ah, câmera tá. porque está oscilando aqui. Ok. Então, e nesse processo, aí a gente, mencionando Freud, né, porque eles passaram por processos relativamente, né, curiosamente, que envolve, né, esse distanciamento, né, afetivo, né, e que, tá, mas eu não vou entrar no mérito, é só uma fofoca. Então, nesse ponto aí a gente vai para a gente pensar, tá, vários aspectos dessa, do, dessa narrativa que o, o Kauschat, ele traz do Jung, né? Ele traz justamente a partir dessa dinâmica aonde esse processo, né? A partir do aspecto criativo, né? Que se dava da própria relação que ele tinha, que aí vinha com o processo que ele levou a vida inteira, né? Que foi da escultura, né? E desde do esculpir, né? O, essa pequena figura, né, que ele esculpia tanto na madeira, né, na régua, e posteriormente ele foi para a pedra, né, que foi o que ele esculpiu amplamente em Bolligen. Então, nesse ponto, a gente tem o quanto que esse fazer foi importante,
E aí a gente tem o segundo momento. Por quê? O Jung, ele teve essa experiência toda na infância, ele, só que ele passa pelo processo de, é, da depressão dele, ou a crise que ele teve com o rompimento com Freud, e que você vê que lembrando que o Jung, ele relata que ele chegou a pensar em suicídio, né? Quando ele relata que, no Memórias das Reflexões, que ele acordou uma noite muito angustiado, pegou a arma e pensou, se eu não entender esse sonho, é melhor que eu... teve a voz que falou para ele, né? Se você não entender esse sonho, é melhor você se matar. Posteriormente, né, essa atividade de lidar com os afetos. E aí é importante porque ele lidou com a ansiedade, e aí está lá no Memórias das Reflexões, que ele fazia tanto exercícios de yoga, que ele se conectava com o corpo, quanto a questão, primeiro, né, do encontrar as imagens que estavam subjacentes ao afeto. E aí é um ponto que é fundamental. Por isso que pensar nesse processo do Jung, quando ele traz isso, e aí você vai ter todos os livros negros, você vai ter todo o livro vermelho como uma experiência de lidar com o afeto, né? E aí, lidando com o afeto, que é o aspecto, como a gente fala, desse aspecto do trauma emocional, é uma linha, né, muito importante, né? Por quê? O afeto conduz à imagem. A imagem possibilita essa vivência que o ego consegue lidar com isso. Só que aí, como a gente falou, sendo movimentos aonde esses esforços e, e subsequentes do trabalho, né, de aterramento, né? Digo aterramento no sentido de canalizar isso para a experiência estética, né, com a experiência da configuração simbólica do desenho, se torna extremamente importante para para fixar, né, a escrita e o desenho como uma forma de elaboração. Porque aí esse processo, pensando que o Freud ele tinha o Jung ele tinha uma relação bem paterna com o Freud, e aí você tem um processo desse abandono que ele vivencia, né? E aí é por isso que é bacana quando a gente começa a amplificar e entender um pouquinho dessa ideia que passa pela experiência, né, como eu mencionei, do que é relatado no livro, no Memórias das Reflexões, e o Cauchy, ele resgata alguns pontos que, a partir dessas experiências, ele conseguiu, né, também, tanto experiências positivas quanto negativas, lembrando assim, tá, eu mencionei a questão do Freud, só que, por outro lado, ele teve foram duas perdas muito próximas, né, que foi tanto do Freud quanto da Sabina Spielheim, que mesmo, né, eles em rompimento da relação afetiva, ele também, ela escolheu ficar ao lado do Freud. Então, foi um processo aonde gerou essa fala, né, do Jung no Memórias e Reflexões que todos o abandonaram, né? Ele ficou sozinho. Então, e aí é justamente um pouco dessa experiência que ele traz do aspecto negativo, né, destrutivo da tensão, que aí ele fala dessa instabilidade interior que vai construindo. Então, e aí a gente entra um pouquinho, né? Tá, dessa parte. Porque, como eu falei, tem muita história, né? Teve algo que vocês querem comentar sobre esse primeiro momento do trauma do Jung, do Atma Victor, para a gente entrar nas ideias maduras sobre o trauma? Até deixei meio que em branco para a gente. Então, vou pensar na questão do afeto, né? Posso fazer Porque uma pergunta, assim, em pode. geral? Vocês viram Big Little Lies? Não, Não. Então não vou comentar. Um beijo, boa noite.
Comenta. Eu não ligo de spoiler, não. Pode falar, Vivi. É porque, assim, lá fala sobre afeto, a gente pode discorrer sobre afeto, sobre Anzier, sobre o Eupele do Anzier, essa cara mesmo aí, Fabrício. Sobre o desenvolvimento da personalidade, sobre a atuação da personalidade dos pais na formação dos filhos, do desenvolvimento infantil. Fala sobre questões de gênero, fala sobre sexismo, violência doméstica, estupro, abuso, fala sobre É tudo qual isso. streaming? Bem completo. HBO, eu já passei a senha para Kelly, Fabrício. Ah, tá. Tinha na Netflix também, não? Não, é exclusivo da HBO. Ah, juro. Você vai me obrigar a assinar o HBO, né? Você De não vai se novo. arrepender. Assine, vale a pena. Não, eu já Muita coisa tive. boa. Eu assisti todos os desenhos da Liga. Mas, enfim. E porque da Liga da Justiça, né? Tava tudo na. Mas, enfim. É, eu sou desse, eu assisto desenho. Então, mas é interessante. Tá, eu vou ter que assistir. São quantas temporadas, só por curiosidade? Ah, só duas. Eu vi a Ah, primeira ontem, inteira. ah, tá explicado. Não, tudo bem. Big Tá Little Lies, explicado né? por que que eu assumi ontem, é isso. Não, não, tá explicado porque você está tão animada com essa série. Então, mas aí, vamos pegar essa ideia do afeto, né? Porque o Jung, ele coloca esse ponto, né? No início da sua carreira, o Kauschit vai trazer, né? No início da sua carreira profissional, Jung fez uma declaração definitiva a respeito de sua interpretação da psique. A base essencial de nossa personalidade é a afetividade. O pensamento e a ação são, por assim dizer, apenas sintomas da afetividade, que é aí que está no Psicogênese das Doenças Mentais. Um livro que a gente pega muito pouco, né, que deveria pegar um pouquinho mais. Isso torna a psicologia do Jung uma psicologia baseada no afeto. Apesar do fato de grande parte dos textos posteriores e dos teóricos junguianos se inclinar às funções espirituais e mentais, especialmente em busca do significado, afastando-se, portanto, das bases afetivas do pensamento do Jung. Para esse último, o afeto é o princípio organizador da vida psíquica, porque reúne componentes da mente normalmente discrepantes, sensações, ideias, memórias, opiniões, conferindo a eles um sentimento intensificado, um sentimento intensificado comum. Se a experiência da vida, como um trauma precoce, for acompanhada por intenso afeto, todos os elementos perceptivos e mentais associados a essa experiência se acumularão em torno desse afeto, formando com isso um complexo intensificado pelo sentimento. E aí, tá, fazendo uma pausa, né, para a gente pensar, né? É, a gente está falando, quando a gente fala do afeto, né, a gente tem um aspecto qualitativo da energia psíquica. Eu acho que isso é uma coisa da energia biopsíquica, melhor dizendo. Isso é uma coisa muito interessante para a gente pensar. Porque se a gente pensa no afeto enquanto desconectado, né, enquanto. Não, é o aspecto qualitativo. Nesse momento, quando a gente está falando é, por volta de 1900 e, sei lá, 5, nessa faixa, né, inicial da carreira do Jung, se eu não me engano, não, tá, não, se for no. Deve estar em 1906 mesmo. Então, o Jung, ele não tinha uma teoria que falava, por exemplo, acerca da energia psíquica. Então, o afeto, ele dava conta dos processos que envolvem o que a gente veio a chamar posteriormente da energia psíquica, o que Freud nomeou como libido. Então, nesse ponto, o afeto, ele acaba sendo um conceito chave e amplo que abarca esses aspectos.
por isso que é, essa dimensão da afetividade, que aí a gente vai entender enquanto o que movimenta a psique, é também energia psíquica. Só que no aspecto, vou dizer assim, com grau de aprofundamento, por isso que eu mencionei que já é energia biopsíquica, porque movimenta com os elementos do corpo. Por isso que quando o Jung ele lidava com a ideia do complexo de tonalidade afetiva, ou complexo ideoafetivo, né? Ele estava falando o quê? De determinadas configurações carregadas de afetividade ou de energia em seu aspecto complexo. E aí eu digo assim, aspecto complexo por quê? Porque, como a gente falou, se a gente tira a energia psíquica de um aspecto meramente quantitativo, a gente vai falar, porque fica numa abstração. Quando a gente fala do afeto, a gente está falando de uma experiência humana complexa, que dá a dimensão do pensamento, da percepção, da sensação. Então, é algo, né, que direciona. E aí sim ele fala: olha, o que centraliza a ideia do complexo é o afeto. Com algumas vezes eu sempre, vocês devem ter ouvido falar, né? Ah, eu gosto particularmente de explicar o afeto, né, o complexo, falando que o complexo congrega as nossas memórias significativas. Por quê? Porque é a memória mais afeto. O que atribui um aspecto significativo é o afeto. E por isso que a nossa organização, né, egóica, a nossa organização da psique como um todo, vai se mobilizar pelo afeto, e aí sim pensando que é uma forma da gente entender a complexidade da dinâmica da energia psíquica. Isso é tranquilinho, não é? Por isso que o Caio Kausched vai continuar dizendo, se quisermos entender o trauma e os... É isso mesmo? Eu não revi esse slide, tá, gente? Como vocês podem perceber, Não, isso daí eu copiei e colei do slide do... Cadê? Faltou o S ali mesmo. Eu copiei e colei, ele deve ter cortado aí fugiu. Se quisermos compreender o trauma e seus objetos interiores, precisamos entender seu impacto sobre o desenvolvimento do afeto e da tolerância ao afeto. Embora os textos posteriores do Jung não colaborem com a teoria abrangente dos afetos, preocupando-se mais com as imagens arquetípicas que conferem significado aos afetos, mesmo assim podemos discernir uma teoria dos afetos e suas imagens correspondentes aos objetos interiores, especialmente nos primeiros textos. E aí é uma coisa que eu acho muito bacana, né? E o Kausched menciona e eu acho que o Andrew Samuels ele fala na mesma direção que a teoria do Jung é uma teoria dos objetos interiores, ao passo que a psicanálise ela se foca muito na intersubjetividade, na teoria das relações objetais, ao passo que o Jung ele fala de como o ego se relaciona com esses objetos interiores do inconsciente. E aí entender a dimensão do arquétipo, o arquétipo, enquanto ele não se configura em imagem, em representação, ele é vivido como um afeto. E aí vai ter essa questão da angústia, você vai ter a mobilização afetiva e um comportamento, né, correspondente a esse afeto que emerge. Por isso que aí é bacana quando a gente compreende essa fala dele nesse aspecto do discernir a teoria dos afetos e das suas imagens correspondentes. E ali a gente vai trazendo isso por uma centralidade, por quê? Porque a gente já falou em outro momento que
como Cauchy traz, a dimensão do trauma emocional, ele vai, esse campo afetivo ou campo emocional, ele é essencial, tanto no trauma quanto no tratamento. Um processo que seja meramente, né, racional não abarca, não possibilita o desenvolvimento do tratamento. Por isso que pegando dessa base afetiva, né, e aí para referência do trauma, tanto para a gente ter essa base que o afeto não elaborado de forte intensidade, que o ego é capaz que o ego infantil é incapaz de suportar, a gente vai ter essa dinâmica que vai falar da formação desse complexo do trauma. Lembrando que aí a gente vai ter, assim, a gente vai se deparar em alguns momentos com algumas coisas que podem parecer, se vocês observarem, assim, um pouco estranho, ou estranha, né? Porque, como pensar nesse momento, né? A gente tem momentos diferentes da teoria do Jung. Por exemplo, quando a gente está falando desse aspecto, você vê que as citações falam do Jung em 1907, por exemplo. A configuração de arquétipo é bem posterior, muito posterior. Por isso que é, essa movimentação, né, que ele vai falar do complexo do trauma, que aí a gente vai entender que envolve tanto essa figura que associada a esses processos traumáticos, quanto também esse aspecto que fala dessa memória que tem que ser combatida, esse afeto que é desorganizador, que é intensificado por essa memória, e aí sim a gente vai pensar esses processos, para pensar um complexo do trauma, embora a gente não utiliza tanto essa dimensão. O, Na sequência, né? Aí a gente pega um pouquinho para a gente poder ampliar, como eu falei, né? Que essa ideia do arquétipo, do complexo, do arquétipo como núcleo, do núcleo do complexo, é mais do final dos anos 20, que é o que ele vai dizer pensando nessa ideia do trauma. Se o complexo se originar de um trauma grave ou precoce, seu afeto será de uma intensa ansiedade. Ansiedade esta que tem um efeito dissociativo sobre o ego, porque perturba o equilíbrio homeostático das sensações corporais, das quais depende a coerência do ego. Só um parênteses. Não, literalmente, né, tá no parênteses. O que o Jung comenta nesse texto de 1907 é justamente que o ego, essa relação do afeto e que o ego ele está inervado no corpo, né? Então, o processo dissociativo que abarca o corpo, e aí a gente volta numa perspectiva que para o Jung não há uma separação de corpo e psique. Isso é uma fala que está em 1907, é uma fala que você vai encontrar no seminário sobre Zaratustra de Nietzsche, que ele vai dizer que, olha, a gente tem o corpo vivo, a psique viva, os dois são a mesma coisa. Então, nesse momento, né, a gente tem essa coerência também do discurso do Jung, e aí ele traz esse ponto, porque essa ansiedade, lembrando que ansiedade é um afeto que, vamos dizer assim, ele expressa uma ameaça iminente a esse indivíduo, a esse ego. E essa ameaça, né, é vivenciada no que a gente nomeia de ansiedade. O que é propriamente, né, está no campo do inconsciente. Por isso que ele vai dizer, nos casos mais graves, o ego precisa ser completamente desalojado ou assimilado pelo complexo secundário, o que resulta num estado de possessão pelo complexo, no qual somente o vestígio do ego anterior permanece como um ego afeto. E aí,
dimensão, né, da possessão pelo complexo, que desnorteia, né, por assim dizer, o ego, descentraliza, né, o funcionamento da consciência, que aí a gente pode entender que, ao passo, né, que essa possessão toma esse lugar, pensando pelo viés do Jung, nesse momento, a gente está falando de um processo, né? Que ele fala assim, como sendo do complexo em si. Só que nesse campo a gente está falando muito mais do que se associa ao processo defensivo da psique, aí sim, no trauma grave, desse aspecto que invade, e aí fala dessas defesas de uma forma mais primitiva, e aí você tem esse movimento, né, aonde é, há uma, eu falei dessa descentralização, mas é também trazer para esse estado desorganizado, primitivo, aonde o ego ele perde sua capacidade de reflexão, que é muito o que a gente menciona, né, nesse processo desse modo de sobrevivência que ele cita lá na frente, né, do self de sobrevivência, que vocês devem ter visto lá na frente, e que fala desse momento aonde essa perda dessa organização de centralidade servem também a um aspecto defensivo. Para pensar. Europa do final do século XIX, início do... Travou? É porque ele falou, para pensar, mas assim, é para a gente parar para pensar mesmo, pensar bastante, século reflete. XX. Achei que ele estava brincando de estátua. Então, voltamos. Mas assim, como vocês ouviram até o para pensar, o que que era o trauma grave que Jung via num primeiro momento? O que que era o trauma grave que ele vivenciava com os pacientes dele nessa época? Final do século XIX, início do século XX. Era a Primeira Guerra. Primeira Guerra e, antes disso, as guerras de unificação, né? Da Alemanha, por exemplo. Cara, o pessoal se matava o tempo todo, né? Então, só que aí é interessante, ele tinha muitos exemplos nos traumas adultos de experiências que aí alguns iam para o Burke-Rossley por trauma de guerra, né? De uma forma, né? Já como grave, né? Mas os outros pacientes que ele vinha, tanto que ele relata, né? Quando ele vai falar na natureza da psique sobre os sonhos reativos, né? Que eram sonhos traumáticos, aonde ele falava, olha, esses sonhos se repetem, mas que não tem uma explicação. Ai, a lâmpada está dando tilt aqui. Então, fala, Vivi. Sabe o que eu nunca li a respeito? Sobre o trauma de quem fica enquanto as pessoas vão para a guerra. Uhum. O mais próximo que eu já vi falando foi sobre uma francesa que foi para o campo de concentração, que vivenciou sobre isso, e ela fez uma conferência depois. Tem um vídeo interessante sobre ela, eu posso mandar para você, mas vocês, no caso. Uhum. E só que sobre quem fica na expectativa de se vai receber ou não uma notícia de guerra mesmo, nunca li. Porque Oi? é, acaba não sendo valorizado, né? Que é um trauma de fato, que é essa questão, uma ansiedade é sempre a perda, né? Que aí é um luto complexo, né? Que vivenciado, você não sabe se está vivo ou morta, né?
Então, só que aí é como é pensar nesse aspecto, né? Porque aí vem o aspecto protetivo, né? Só que aí você vê, como a gente falou, a possessão do complexo, que ele continua, né, trazendo essa ideia, né, que aí você vai ter dois tipos de complexo, né? Por isso que é interessante, porque quando ele continua, o Cauchy trazendo essa configuração, ele vai falar da diferenciação desses dois níveis de complexo que eram vivenciados em termos do complexo pessoal, como perda da alma, e dos complexos coletivos, né, como essa possessão do espírito, né? E aí, essa diferenciação é muito interessante, porque aí a gente entende o quanto que, trazendo isso, alguém mexe a cabeça? Ah, ok. Só para eu saber se vocês não estão congelados. Então, é, porque estava todo mundo parado de repente, porque essa perspectiva que o Jung traz, o Cauchy, ele cita lá na frente o Bibbe e o Sandner, né? Quando eles trazem essa ideia do complexo projetado pelo ego, e ele traz a ideia do. Oi, oi. Ah, voltou. Então, ele traz essa ideia do projetado pelo ego e do ego alinhado ao ego, que é exatamente essa diferenciação que Jung traz. Por isso que quando a gente vai pensar, né, nesse aspecto coletivo, que aí a gente fala dessa personificação do trickster, a gente está falando de um complexo coletivo. Quando a gente fala, por exemplo, da ânima, a ânima é um complexo coletivo. E aí são essas, por isso que são vivenciados como possessões. Então, eu acho que é bacana a gente estar pensando nesse aspecto, que é a fundamentação, como a gente falou, para a gente pensar como que esse trickster ele se manifesta como essa voz, né, de julgamento, sistema arquetípico, né, baseado nesse processo, né, que ele se coloca no entre, e que atua de uma forma bem intensiva, né, no processo de proteção. Só que aí, como a gente falou, e aí a gente vai ter, porque é bem interessante a construção dessa parte do texto. Ele traz esse aspecto, né, que fala do afeto, ele traz a questão do dois tipos de complexo. Dali ele vai trazer a autoamplificação do complexo, que eu acho que é que é um aspecto fundamental, que ele vai dizer justamente aonde, de uma outra forma, né, é o complexo assumindo seu aspecto arquetípico basal, né, ou pensando, né, como se essa energia, né, ativasse esse núcleo do complexo, de tal forma que ele se torna meio que um vórtex ali, né, que polariza a psique, né, de uma forma compulsiva e autômata. E aí, pensando que essa forma de autoamplificação gera, né, essa expansão da psique arquetípica que, de certa forma, né, reordena o modo de funcionamento. Que aí ele pode ser desordenador, né, gerando uma catástrofe psíquica, né, destrutiva, ou pode ser protetor, como aí a gente viu em alguns casos lá no capítulos anteriores. Então, essa ideia da possessão do complexo, ele traz o aspecto, né, que aí ele fala dessa integração, né, complexo e arquétipo e relação com com o ego. Vocês viram isso? Fica bem tranquilo isso para vocês? Alguma dúvida nessa ideia da autoamplificação? Que eu acho que isso daí que é um ponto bem interessante para a gente pensar assim tudo. Até nesses fenômenos, quando a gente fala do que seria dos complexos coletivos, né? Tá.
Então tá, beleza. Se você puder trazer um outro exemplo para além do que a gente tem aqui no texto, talvez fique um pouco mais claro, que eu não sei. A sensação que eu tenho é que eu acho que eu entendi, mas eu não tenho certeza se eu entendi. Por exemplo, tudo que você lê sobre possessão pela ânima e ânimos é isso. Porque ânima e ânimos são complexos coletivos. A sombra eu também entraria nesse aspecto? Ou não? Então, Porque a sombra tem muito do aspecto individual também, né? sabe qual é uma parte curiosa? O trickster é uma expressão da sombra coletiva. Hum, Só que a sombra é algo tão amplo, porque por isso que falar como sendo o aspecto do apenas uma questão da sombra, enquanto pensar a gente pode pensar personificado enquanto esse opositor que se manifesta. Enquanto opositor, ele é uma personificação do mal, por exemplo, na mitologia abraâmica você tem Lúcifer como uma personificação do mal. uhum, Então, você vai ter o aspecto do mal enquanto nessa amplificação. Só que aí você vê, por que que eu tenho muita cautela? Quando a gente fala de sombra, a gente tem que pensar, assim, mas de qual sombra você está falando? Porque é aquilo. Você tem uma sombra associada ao aspecto inferior do ego, sombra enquanto inconsciente pessoal, sombra enquanto todo o inconsciente. Aí você tem o arquétipo da sombra, que aí sim, a gente está falando, por exemplo, né, essa do adversário, né? E aí você uhum. tem, pensando nessa coisa, né? é, de repente, né? Que aí entra um pouco mais essa dimensão. Por isso, como eu falei, você tem vários aspectos para pensar a sombra. De acordo com o que o paciente está trazendo, você vai pensar. Entendi. Por isso que aí. Só que aí, por que que a gente fala da ânima e ânimos como complexo, da persona como complexo? E agora, mas por que que no geral a gente fala como arquétipo? Porque eles são configurações que não falam de aspectos pessoais, eles são complexos a partir da psique coletiva. E aí, como a gente estava mencionando, a ânima, ela fala tem uma determinada configuração histórica, porque fala com as experiências do feminino coletivo teoricamente o menino teria, ou do ânimos enquanto essa configuração é associada ao masculino. Só que aí você para olhar assim, tá? Não é uma experiência do inconsciente arquetípico. É uma experiência arquetípica no sentido que ela é coletiva, que ela é universal, porém ela está circunscrita culturalmente e no tempo e espaço que vocês estão vivendo. Então se manifesta como esse complexo. Por isso que eu sempre marco um pouco disso. E aí essas figuras, né, coletivas, por exemplo, o trickster, que ele tem essa ambivalência necessária para que a gente consiga não ser criaturas extremamente binárias, né? Certo e errado, aquela coisa bem Sr. Spock, né? Então, essa possibilidade de flexibilidade está associada ao trickster. Só que é como a gente fala, porque o trickster ele tem um aspecto também associado ao psicopompo. O problema é, na medida em que ele se configura na sua esfera negativa, aí toda a experiência da psique ela também se transforma. O Jung ele continua, ele traz na sequência falando sobre a ideia, né, da é, fala da amplificação e tal, Jung menciona, ele fala sobre a questão da mente agressora, né? Ops. Que aí, pegando duas falas, né? Quando estão funcionando de maneira saudável, as polaridades inerentes ao arquétipo são mediadas pelo processo simbólico que enriquece e energiza um ego flexível.
ou seja, né, um ego flexível, ou você pode entender também como um ego maduro, né, um ego saudável. E aí é bacana, né, que aí ele traz um pouco dessa dimensão que vai estar apontando os dois polos, ele inicia apontando dois polos do arquétipo, que aí ele vai falar, você pode pensar, né, que são dois polos do arquétipo, que a gente está falando do self, que envolve esse aspecto que é somático e esse aspecto que ele é espiritual, ou seja, afetivo somático e espiritual intelectual, que aí é onde a gente fala da divisão mente e corpo, onde há o ponto médio, o ponto onde o corpo, né, e o espírito se encontram, aí a gente tem a psique, que é como o Cauchy aponta anteriormente, né? Por isso que aí, nessa fala, né, que é interessante que aí é, nesses dois, nessa dimensão, a gente vai ter a emergência, né, do processo simbólico. O processo simbólico, ele é psíquico na medida em que ele está no encontro dessas duas polaridades. Então, e aí é onde as coisas acontecem. Por isso que ele continuando, ele diz, um dos efeitos do trauma grave, contudo, é dividir o arquétipo dentro de sua própria estrutura. Poderíamos dizer que um dos polos, a atividade mental, ataca o outro, o afeto, destruindo com isso a estrutura psicológica, deixando o ego que já é frágil, ainda mais subnutrido. O trauma tanto incita o afeto vulcânico, como o separa de sua imagem matriz. Então, como que a gente entende o aspecto, o afeto vulcânico? Ou como vocês entendem o afeto vulcânico? É porque ele joga o afeto vulcânico para vocês é como a ideia do aspecto vulcânico? Tá. Explosivo? Também. Mas aí ele é explosivo porque ele também é pré-simbólico. Pensem no afeto do borderline. Você tem um caos afetivo de tal ordem que não tem uma contenção simbólica e por isso que o paciente ele sofre de uma ordem, né, que é visceral. Por quê? Porque é um afeto pré-simbólico. Por isso que quando ele fala que esse afeto que é de uma intensidade, está separada da sua imagem de contenção, contenção no sentido que dá contorno, que dá forma, que se torna experienciável ou tolerável pelo ego, aí a gente tem essa ideia, o quanto que é, muito do que se fala, né, é justamente é, do paciente borderline é desse campo do vulcânico. Ele emerge enquanto uma explosão? Sim. Porém, ele está numa ordem extremamente pré-simbólica. Alguém falou alguma coisa aqui? Ah, tá ok, Suzano. Tchau, tchau. Então, trazer um pouco dessa dimensão, que aí a gente fala dessas. Aí ele continua. A experiência rudimentar da criança não é mediada por figuras parentais e permanece desprovida de imagens e, portanto, inexpressiva. A capacidade de construir fantasias é destruída. A experiência se degenera numa sensação somática ou em imagens mentais e ideias vazias. Aí é interessante. Vocês lembram que eu mencionei a ideia da depressão branca, né? Do vazio, né? Que é o André Green, ele vai falar da clínica do vazio. A dissociação, né? E a experiência do vazio, que aí a gente vai falar da falta de sentido, a falta de significado. Muitas vezes a gente não consegue identificar porque isso se torna perceptível no processo transferencial. E isso, adentrando ao processo transferencial, se torna, né,
um movimento também agressivo ao analista, porque isso não tem um contorno claro. Então, aí é onde pensar é, nessa mente agressora, enquanto o processo onde há essa ruptura, há uma busca também por é, é, há uma busca pela limitação do oposto, né? Por isso que aí a gente tem o quanto que o aspecto, muitas vezes, da passagem ao ato, o não conseguir vivenciar esse afeto, há uma busca por aquilo ali de uma forma quase que incessante, porém sempre malfadada e passível de, ou melhor, sempre malfadada, né, e que gera sofrimento para o próprio paciente e para os outros. Por isso que aí essa questão do dar contenção ao afeto, ou seja, dar contorno, dar forma e conseguir simbolizar isso, é uma das tônicas do processo eh, da clínica, né? Tanto com os pacientes limites, que na verdade pacientes limites são pacientes que vivenciaram essa experiência traumática. E aí, trazendo essa ideia, né, como ele traz, né, dessa dissociação, o Jung, né, ele aponta, né, para esse aspecto psicogênico, né, dessa dissociação interna. E o que o Cauchy descreve, né, é mais ou menos, né, o que é, ele descreve mais ou menos esse mesmo campo da experiência do afeto insuportável que vai se manifestar fisicamente é, e vai se manifestar fisicamente enquanto esse processo, né, do não, pera lá, eu acho que tinha uma. É porque eu fiz uma anotação aqui que eu esqueci onde o que eu. Sabe aquela coisa que você coloca assim, lembrar de tal coisa? Aí eu não coloquei qual era tal coisa, aí eu me perdi na minha anotação. Mas enfim. Então, só que aí pensar nesse campo onde a gente está é, nessa experiência, que o processo, né, ele volta para a dimensão psicogênica, né? E aí sim, que é o que a gente já falou anteriormente. Mais adiante, né? Ai, pera um pouquinho que me desorganizou aqui. Achei. Ok. É, no texto, né, o Jung ele fala, né, desse paciente, tá? Ah, não, mas tá, ele menciona esse paciente que na página 177, a partir de 177 e 78, muito trazendo, né, falando dessa cisão interna, né, que aí ele vai falar sobre o lidar, né, com esse processo aonde a divisão interna era uma forma de tornar suportável, né, e atravessar que era o gostar ou amar, sei lá, a cunhada e viver com essa vergonha que gerou o processo dessa dissociação. E aí lidar com é, a fantasia inconsciente que diminuía o paciente, né? Que aí era uma forma também de é, lidar com esses afetos, que vinha essa fantasia também da homossexualidade, que vinha com essa coisa dele ser ruim, né? Que é uma coisa, né, dessa autodepreciação
aonde esse intelecto-mente, né, que aí vem, como a gente falou lá atrás, né, essa parte intelectual que se torna como um discurso racional que agride, que acaba diminuindo, menosprezando, julgando, né, como uma forma de sustentar essa dissociação e atacar essa questão do afeto. E Eu tenho aí, uma paciente que ela fala, né, que ela tinha uma segunda personalidade. Ela tem um nome e ela chamava essa segunda personalidade de Mirella. Ela falava, eu adorava quando eu era Mirella, porque eu era filha da puta e aí eu não sofria. Ela tá passando por um processo de um relacionamento difícil agora, né, e tá começando a acessar de fato os afetos. E aí ela falava, eu gostava quando eu era filha da puta, quando eu era mal, porque aí eu não sofria. Me lembrou muito, isso tudo que você tá falando, e o caso me lembrou muito essa minha paciente. e o que que impede dela voltar a ser Mirella? Ela quer acessar alguns afetos por conta desse Ah, novo relacionamento, para ela fala que ela quer aprender a se relacionar de uma forma saudável, porque quando ela era Mirella, ela não era se filha da puta. relacionava, não criava vínculo, né, com as pessoas. E aí agora ela Uhum. tá, né, enfim. Que bom. Pois é, porque aí tem uma das partes que eu acho mais bacanas desse apanhado das ideias do Jung, né, que o Carl Jung traz, que é na página 180, quando ele traz isso, né? A neurose não se desenvolve em resposta ao trauma propriamente dito, mas como uma reação às fantasias por intermédio das quais lhe é atribuído o significado. Ponto. Lembrando, né, que um dos aspectos, uma das funções do sistema de autocuidado que a gente falou bem lá atrás era justamente, né, o atribuir um significado ao trauma, né? Por isso que quando o paciente ele vai chegar, ele não vai chegar para você porque ele está em um trauma tal de infância. O adulto provavelmente, porque ele teve, sei lá, assédio moral no trabalho, sofreu bullying de alguma forma ou alguma outra coisa. Mas esse o trauma infantil, ele há um contorno ali. Por isso que aí é interessante quando a gente pega esse primeiro ponto, né? Ele vai chegar por problema relacionado produtividade, desinteresse, uma depressão. Então, aí é interessante como ele coloca nesse ponto. É uma reação às fantasias por meio das quais ele é atribuindo significado a esse processo traumático. Ele continua. Analogamente, as próprias defesas têm um significado com relação à inevitável tarefa de preservar o espírito humano. Ao elaborar uma humilhante fantasia negativa a respeito de sua própria repulsa, a mente do paciente está tentando, por assim dizer, mantê-lo relacionado a uma realidade amorosa na qual valia a pena viver, mesmo que seu ego se tornasse detestável no processo. Para a psique, o significado negativo aparentemente é preferível à ausência de significado. A fantasia negativa é melhor que nenhuma fantasia. Seu implacável perfeccionismo, apesar da autoagressão nele implícita, tornou-se um exoesqueleto que o mantinha coeso, mantinha o coeso o eu em desintegração na ausência de processos transicionais que poderiam ter assegurado um verdadeiro eu. Além disso, quando a autorrepresentação é má, sempre podemos nos esforçar para melhorar. Então, eu acho muito bacana essa colocação, né? Porque mesmo Fala, Vivi. Eu acho interessante a gente trazer isso para pro cotidiano, né? A gente pensa, a gente olha a criança lá fazendo escândalo lá no meio do shopping e a gente pensa, olha lá, fazendo escândalo lá. O que que a criança quer?
Ela quer ser repreendida, ela quer a atenção, ela está cansada dos pais olhando para o seu próprio celular, não dando atenção. Então, a fantasia do negativo é melhor do que nenhuma atenção. Então, é só um Uhum. exemplo. Sim. E é exatamente esse ponto, porque querendo ou não, coloca em relação. E aí a gente tem essa possibilidade de sobrevivência, né? Por isso que essa questão não é a individuação, é uma sobrevivência. E aí em pensar isso, né? Pensar o quanto que essa, é, como ele fala, do perfeccionismo, e a ideia do exoesqueleto, né? Ou seja, né? É uma armadura, né? O exoesqueleto é uma armadura que mantém coeso, mantém seguro, né? Aí, ou melhor, né? Seguro não, íntegro. Por quê? Porque sem isso desmancharia, né? Porque aí é a ausência dessa estrutura interna que dê essa sustentação. O funcionamento do exoesqueleto, como ele fala, mencionando, né? Mantinha coeso, o eu em desintegração. E isso é bacana, porque aí você vê esses processos defensivos, eles têm uma função importante e não é uma coisa que simplesmente dá para se viver sem do nada, né? E aí é onde vai. Gente, falem que fica mais fácil, que aí. Ah, tá, até agonia de exoesqueleto. Por quê? Qual jogo de RPG que você jogou do espacial que. É, Você sabe o que que é uma barata? Prima do camarão. É um artrópode com exoesqueleto quitinoso, Sim, que é crocante. que sofre equidízios. Então, Pois e é. faz croque. Quando você bate a mão nela assim, ela faz croque. Enfim, mas. Tá. Os alienígenas também usam exoesqueleto. Mas, enfim. Só que aí é interessante, como a gente falou, do exoesqueleto, né, que mantém íntegro, mantém sustentado ali, né? E aí a gente tem essa dimensão da neurose, né, como essa busca ou essa construção, né, é, pensando, né, que se coloca, né, associada, né, que vai ao pensando na dimensão da neurose, que fala dessa construção de sentido que vai ao encontro, né, dessa ideia do sistema de autocuidado, né, que a gente falou no psicanálise junguiana. Pensar que nessa ideia, o quanto que o significado do trauma, né, é produzir é uma forma de produzir um contorno, né, de contornar com elementos reconhecíveis, né, esse buraco que se abre com o trauma, que é o afeto insuportável. Não é um contato direto, né, mas é algo que tem um sentido, tem um significado que ele aponta, né? Só que aí a neurose que a gente vai ter o primeiro contato fala desse agravamento, fala do desgaste desse contorno, né? Por conta também do processo das defesas arquetípicas. E ali, que aí é como a gente mencionou, o paciente ele vai chegar por conta de uma depressão, por conta do baixo rendimento, por conta de uma cobrança excessiva, por conta de ansiedade, elementos secundários. Por isso que muitas vezes, e é o que quando a gente pega na primeira parte do livro, anos se passam, anos, até chegar, por exemplo, o próprio processo onde o trauma ele se torna como objeto de análise, ou esses eventos. Por quê? Porque você vai estar trabalhando, né, o que o paciente está trazendo, que é a neurose que vamos dizer assim, em resposta a esse trauma originário, né? Ou a esse contorno, como a gente falou.
Aí eu queria colocar para vocês, né, uma outra parte. Por quê? Como a gente vem falando, né, dessa ideia, né, das fantasias que o indivíduo acaba criando, essas fantasias inconscientes que fazem com que o indivíduo sofra, né, a partir do que ele acredita que é o que, aspas, ele pensa sobre ele, né, mas é uma fantasia que vem do sistema de autocuidado. E por isso que quando, né, essa depressão chega, o paciente chega com uma depressão, e muitas vezes, aí eu volto à ideia lá do Green, muitas vezes a gente não consegue enxergar onde que isso está ancorado, né? O Green, ele vai falar uma coisa que é uma forma que é bem bacana. Ele vai dizer o seguinte, para dar uma ideia, né? Parados em sua capacidade de amar, os sujeitos que estão sob o domínio de uma mãe morta só podem agora aspirar autonomia. O compartilhamento lhe continua interdito. Então, a solidão, que era uma situação angustiante e a ser evitada, muda de sinal. De negativa, torna-se positiva. Fugia-se dela. Fugia-se dela, ela se torna procurada. O sujeito se aninha, torna-se sua própria mãe, mas permanece prisioneiro de sua economia de sobrevivência. Pensa ter afastado de sua mãe morta. Na verdade, ele só deixa em paz, esta só o deixa em paz à medida em que ela mesma é deixada em paz. Enquanto não houver candidato à sucessão, pode deixar o filho sobreviver, certa de ser a única a deter o amor inacessível. Lembrando que, como a gente estava falando no início, né, a mãe morta, ela está simbolicamente morta, porque na verdade ela está viva, mas foi uma mãe onde houve um desinvestimento, né, no filho por conta de depressão, especialmente por conta de depressão ou por conta de algum evento. E aí a gente pode ampliar um pouquinho, né? Se a gente para pensar nos filhos que não foram desejados em termos de é, situações mais complicadas. A gente tem, por exemplo, a gente tem toda a discussão que atravessou a questão do aborto, né? Que aí, por exemplo, criança é, que nasceu por conta de estupro, né? Então, a gente tem essas situações onde muitas vezes não há esse investimento, né? E aí, enfim, só dando esse contorno para lembrar que é dessa mãe morta, né? E aí é justamente aonde, como ele coloca, e aí a gente vai ver que é muito próximo à ideia do, como a gente vem trabalhando no livro, como ele fala, né, que esse sistema de autocuidado, ele contorna e possibilita esse movimento, né? Só que aí ele vai continuar pensando nesse aspecto, dizendo que esse núcleo frio queima e anestesia como gelo. Mas enquanto for sentido como frio, o amor permanece não disponível. Não são somente metáforas. Esses analisando, queimam-se de sentir frio em pleno calor. Queixam-se, desculpa, sentir frios em pleno calor. Têm frio sobre a pele e nos ossos. Sentem-se enregelados por um calafrio fúnebre, envoltos em sua mortalha. Tudo se passa como se o núcleo gelado do amor pela mãe morta não impedisse a evolução posterior para o complexo de Édipo, da mesma maneira como a fixação será superada posteriormente na vida do indivíduo. E aí é bacana quando ele coloca essa ideia, né, do esse amor frio, né, ou essa ausência, né, anestesia queima e anestesia como gelo. Por isso que aí ele coloca, né, por baixo, né, da pele, tem esse frio, que aí é o que a gente falou do vazio, da ausência de significado. E aí ele continua, né? Aparentemente, né, quando ele fala do complexo de Édipo e da fixação superada, ele fala que o desenvolvimento é aparentemente normal, né? Esses sujeitos têm, com efeito, uma vida profissional mais ou menos satisfatória, casam-se, têm filhos. Por um tempo, tudo parece em ordem,
mas logo a repetição dos conflitos faz com que dois, faz com que os dois setores essenciais da vida, amar e trabalhar, se revelem como fracassos. A vida profissional, mesmo quando profundamente investida, torna-se decepcionante. As relações conjugais conduzem a perturbações profundas do amor, da sexualidade, da comunicação afetiva. Em todo caso, esta última é a que mais falta. Olha o afeto novamente, como a gente estava bem marcando, né? Quanto à sexualidade, ela depende do aparecimento mais ou menos tardio do complexo da mãe morta. Esta pode ser relativamente preservada, mas somente até um certo ponto. O amor, por fim, é sempre incompletamente satisfeito, seja no extremo, totalmente impossível, ou seja, na melhor das hipóteses, sempre mais ou menos mutilado ou inibido. Eu acho que é uma ideia, fazendo o recorte, né, para trazer, né, que é interessante, para a gente poder fazer essa contraposição. Porque entender essa dimensão, né, ou compreender que a mãe, é, e essa ideia que eu acho importante, a mãe morta, como sendo, né, essa primeira personificação do potencial do self, que seria, né, esse primeiro receptáculo dessa projeção do self, e aí que possibilita, né, que todos os outros desenvolvimentos, né, venham a acontecer, ou seja, possibilita, né, que vai sustentar a possibilidade do self da criança se integrar e ao longo da infância, né, ter essa contenção e segurança necessária que dessas transformações físicas e psíquicas ocorram, não ocorre, né? Por isso que é algo que ele acontece, mas é uma identificação com um vazio, né? Por isso que essa ideia, enquanto é, a mãe morta, ela vai encontrar um eco muito interessante com o que o Schwartz-Sahlan fala do self morto, ou do self moribundo, né? Que é essa ideia que ele descreve lá no Personalidade Limítrofe, que aí ele vai associar a mitologia de Osíris, né? Que é o deus dos mortos, né? E é o deus morto, é o deus que foi fragmentado, né? E aí, pensar nessa ideia, né? Da mãe morta, de um self que aí traz o self para um estado pré-simbólico, um self arcaico que se mantém, de certa perspectiva, né, integrado defensivamente e que não provê ou nutre de vitalidade o ego. E aí, e deixando ele abandonado e desamparado. E aí a gente vai lembrar que essa relação, que aí a gente vai ter tanto a dinâmica, né, do self transpessoal quanto o self imanente, esse elemento que vai possibilitar que o self se atualize enquanto uma experiência pessoal ou que esse fundo arquetípico se configure, é uma experiência, né, que vai se dar no campo das relações, na relação com a mãe, na relação com o ambiente. Só que a mãe, ela também é o ambiente, né, da criança. Por tabela, quando a gente entende, né, que o cadê? Quando a gente vai entendendo que nesse aspecto que a mãe é o ambiente, todo o processo aonde o processo traumático que vem ou da mãe, que aí é o que a gente falou da mãe morta, ou das figuras ambientais, né? Porque às vezes você vê muitas violências contra a criança são de figuras de confiança. E aí a gente entende, né, que essa dinâmica, que por extensão ela é, o ambiente ou essas figuras de cuidado e de segurança, por extensão, elas são figuras que acabam permeando o aspecto do cuidado, né, que é o aspecto materno, e que são aspectos do self.
que passam a ser vivenciados em seu aspecto negativo, seu aspecto sombrio, nesse aspecto que é dilacerante e desorganizador. Por isso que aí pensar nessa ideia, né, da experiência traumática, na experiência que aí a gente vai ter tanto da mãe morta quanto do trauma ambiental, que aí a gente vai ter tanto nesse desinvestimento ou quanto nessa ambivalência ou no trauma agudo, a gente vai estar falando da experiência do self vivenciada em seu aspecto negativo. O trauma, ele acaba rompendo, né, com essa imagem do self, da mãe, do ambiente, e convertendo esse processo para o seu aspecto negativo, né? Por isso que pensar, né, eu até coloquei um rascunho ali, que a ruptura que o trauma faz é a ruptura do tecido existencial da criança. Por quê? É justamente esses elementos que envolvem o campo, né, desse pano de fundo organizador, que envolve essa personificação de segurança e que fala do campo relacional, que é o ambiente, que uma vez que ele é rompido, e aí, ou seja, né, é, que esse tecido existencial que ele foi compreendido a partir das integrações do self, que abarca tanto a ideia do dentro e do fora, a gente vai ter o que era o aspecto positivo numa imagem arquetípica da grande mãe, que se torna a bruxa, né, ou a bruxa, né, devoradora, né, que vai romper os vínculos. E aí é curioso, porque a bruxa que devora, né, é a que traga, né, que acaba tragando, né, o self, né, para dentro de si, que é justamente esse encapsulamento no aspecto negativo, que também é o que a gente fala desse aspecto protetor, né, e opressor. Então, a gente vai ter essa experiência que me toca bastante, né? Por isso que eu gostei dessa ideia eu estou destrinchando um pouco da ideia da mãe morta, né? Porque a mãe morta é a expressão do self que não se configura em seu aspecto positivo. Por isso que quando vocês vão pegar lá o livro lá do Edinger, né, bem classicão, ele vai falar que a alienação do self é justamente, né, vivenciado na esterilidade da vida, né, aonde, né, o aspecto de sentimento de pertencimento, sentimento de acolhimento, sentimento de vitalidade não se configura, que aí é o vazio. Por isso que quando é trazida a ideia de uma neurose ou de uma depressão vazia, que é clínica do vazio, que é falta de significado, aí a gente está falando de um processo relacional muito profundo, né? E que eu acho que vale a pena a gente estar observando. Tranquilo isso para vocês? É fácil, né? Então, mas aí a gente vai seguindo, que tem um monte de coisa que a gente vai comentar ainda, né? Que ele vai sair do Green. Aí vem essa coisa, né? Pensar o aspecto do self sombrio, né? Que ele coloca, né, que geralmente, né, a gente está mais acostumado de pensar o self como esse aspecto é, bonitinho, oracular, que é meta da individuação e que fala da autorrealização como esse centro inconsciente, que é quase essa sabedoria interior que possibilita que toda a vida se organize. Só que aí, basicamente, né, o Jung ele tem uma outra, ele traz esse aspecto negativo do self, e ele o Carl Schmitt ele vai colocar, vai dizer, né, esses autores reconhecem que a cutucada pode ser desagradável, até mesmo horripilante, né? Mas a implicação é que o self sabe, mas a implicação é que o self sabe mais o que é bom para o ego, citando o Whitman,
Às vezes, o self é representado como uma voz oracular que fala no mundo interior, impelindo o hospedeiro a um conflito moral, com valores coletivos, para que ele possa concretizar a verdade pessoal única. Outros, seguindo a ideia de Jung, como o self de uma pré-figuração do ego, enfatizam o relacionamento dialético entre o ego e o self e o eixo que lentamente se desenvolve entre eles, análogo ao nível individual entre Cristo encarnado e o Pai transpessoal. Em todas as abordagens, o self é imaginado como uma autoridade suprema, almejada, unidade transcendente da vida, união de opostos, um eterno. E aí é o que ele complementa, né? Tá, então, como vamos conciliar essas descrições com assassinos com machados, atiradores, médicos zumbis nos casos clínicos anteriores? E aí é um grande ponto, né, que eu acho que sim, foi uma das. Mais à frente, ele faz uma crítica ao Holy, que ele vai dizer o quê? Que geralmente os junguianos que têm uma postura muito mais a essa percepção que ele está apontando, é, não que não tenha esse aspecto, mas que apenas percebem ou apenas enfatizam esse aspecto positivo do self, acabam não compreendendo ou deixando de fora o que seria o aspecto que aí é o aspecto complementar, né? Pensando que esse aspecto complementar é justamente o que promove esse aspecto esse aspecto destrutivo. E ali entender um quanto, né, essa parcialidade, né? Porque o Jung o tempo inteiro, aí ele vai citar falando sobre o Javé, né, e o lado sombrio do self, que aí tem lá no Resposta a Jó, a gente vai ter uma perspectiva de entender o quê? A visão romântica do self, meio mística, acaba sendo um desserviço. E aí é uma coisa, porque é como se a gente não desse conta de lidar, né, com esse aspecto sombrio, né? E pensando, né, que às vezes a gente vê, né, porque é como se toda dor tivesse um significado a ser aprendido. Não, tem dor que não tem um significado a ser aprendido. Esse é o ponto. E aí entender que tá, o self ele é bem curioso quando o Jung ele vai, eu gosto daquela fala do Jung lá no seminário sobre análise de sonhos, quando ele fala que o inconsciente não se importa com a edificação da cultura ou desse aspecto do desenvolvimento que é colocado, né, na visão mais romântica. Para a gente entender assim, pô, ok, não é um oráculo. Não, a própria interpretação do sonho, você não, o inconsciente está dizendo isso, não, ele tem que passar por um crivo dialético do inconsciente, do ego com esse inconsciente. Não é porque o inconsciente disse que você vai fazer exatamente daquela forma. É necessário uma construção relacional, da construção do sentido, porque senão você só vai de um ponto a outro, né, numa gangorra, né, aonde essa relação que envolve, né, tá, o que que é possível fazer diante do que o sonho está trazendo. Não é uma aceitação oracular. Mas aí, como eu falei, né, quando o Kaushik ele traz essa ideia de um self sobrevivente, de sobrevivência e um self individuante, a gente vai ter dois aspectos que fundamentam, né, como a gente vem falando, né, a ideia do sistema de autocuidado. Aí a gente vai ter tanto o processo, né, que aí eu falo, eu gosto de nomear, né, a gente vai entender que o processo da psique como sistema autorregulador, a autorregulação, ela se faz tanto por integração quanto por defesa, que é a sobrevivência, que é, por exemplo, entender que os processos simbólicos, que aí envolvem o self-individuante,
possibilitam que ele representa, né, uma totalidade a partir das polaridades do self, aonde a gente consegue também lidar de uma forma até mais honesta, né? Porque nem todo mundo consegue ter essa experiência linda e bonitinha como é pintado, né? Que é uma vivência, né, que a crítica que ele faz ao... Vou até pegar, que está mais adiante, né? Ele vai falar do Howley, né? Que ele fala sobre o amor romântico e tal. Que aí ele vai dizer, só pegando mencionando lá na 209, ele vai falar: a análise de Howley é típica de analistas, muitos deles pessoas profundamente religiosas, que desejam reservar o conceito do self e de Deus para processos da psique que são sintéticos, integrativos e restauradores. Entretanto, acho que essa medida teórica nos traz dificuldades do ponto de vista clínico, porque ele desconfia da escuridão, quanto do teórico, porque, ironicamente, ela não é fiel à psicologia de Jung, pelo menos não como eu interpreto. E aí é bacana quando a gente traz essa constatação, né, que o que a gente mais vê do self é exatamente o que ele descreve aqui. E é sintomático, né, que a psicopatologia não aparece nos trabalhos junguianos contemporâneos, né? Tava vendo, né, igual o livro recente, né, que eu ganhei de presente, né, do Trickster. Então, o livro sobre aspectos contemporâneos do Trickster, até o capítulo que parecia mais assim atraente, né, que é o capítulo que ele vai falar sobre o Trickster na clínica, porque a maior parte dos capítulos eles falam do quê? Canções de Chico Buarque, sobre essa ideia que envolve um pouco da questão do malandro, né, na Umbanda. E aí você vê assim, olha só, ele vai falar sobre a questão um pouco do trauma, um pouco dessa ideia, mas é um texto que, por exemplo, fica um pouco mais na tese, né, de uma identificação do trickster com o ego, que é o que a Fiona Ross, que é a fonte que ele trabalha mais, traz. Só que aí a gente vai ver porque, tá, mas e o processo onde a psique ela também se faz na destruição? O Jung, no Natureza da Psique, ele tem uma fala que é muito, eu acho que é Natureza da Psique. Se não me falha a memória, né? Que ele fala que a psique é a natureza. A natureza ela destrói, mas ela volta a construir. E aí é esse ponto, né, que às vezes falta. Até mesmo para a gente aceitar também, assim, tá, tem processos autodestrutivos da psique e que aceitar também, né, essa ideia onde lidar com a ambivalência, lidar com a destrutividade, é uma forma também de suportar a sombra, como a gente estava falando anteriormente, né, e lidar com a nossa sombra, né? Porque também a gente fica naquela coisa do... É engraçado, né? Jungiano não pode ser resmungão, reclamão, falar mal pra caramba das coisas e tal, porque, tá, vira assim, não, eu sou Senex. Mas, assim, é interessante a gente visualizar um pouco disso, né? Para a gente perceber onde que está o aspecto destrutivo que a gente... Onde que a gente vivencia isso, né? Porque aí é lidar com o aspecto da ambivalência, né? Posteriormente, o Cauchy, ele traz essa ideia do resposta a Jó e o quanto que lidar com essa ambivalência, né? Aí, ou lidar com esse aspecto sombrio é de uma... que aí ele traz para a dimensão arquetípica, né? Que aí é de algo que fundamenta todo esse movimento, né? Que envolve que a gente fala do sistema de autocuidado. E que você vê, basicamente, né? Tá tudo circunscrito também na obra do Jung e que ele atualizou de uma outra forma para a gente poder estar visualizando de uma forma mais contemporânea. Tá, desse capítulo, o que que vocês querem comentar?
Nada? Tem certeza? Como eu falei. Aí eu vou fazer uma passagem bem mais rapidinha, porque o capítulo seguinte é um capítulo tão complicado, porque assim, basicamente o que a gente tem no próximo capítulo são recortes, né? Então, quando a gente pega no capítulo, quando ele vai falar das contribuições junguianas adicionais, eu vou comentar. Ah, volta. Quando vocês forem ver, são pequenos recortes, são pequenas vinhetas apenas para nomear o que é colocado de uma forma mais geral. Por exemplo, ele vai citar o Neumann, porque o Neumann ele vai trazer essa ideia, né, do ego, que aí seria a ideia do ego angustiado, pensando que assim, imagino que vocês já viram a ideia do desenvolvimento para o Neumann, porque para o Neumann ele fala que o self corporal da criança, né, ele é tornado psíquico a partir do self da mãe, como se a mãe transmitisse o self para a criança. Ou seja, havendo e essa relação mãe-criança, né, ele nomeia de relação primal. Essa relação primal é o modelo para todos os outros relacionamentos que vão ser desenvolvidos pelo indivíduo. Na medida em que há uma ruptura ou desse relacionamento primal, o que a gente vai ter? A gente vai ter que se constela o polo negativo da grande mãe, que seria a mãe terrível. Moral da história, havendo essa mudança, o desenvolvimento do ego ele vai ser permeado tanto por um sentimento de culpa quanto por uma percepção negativa, né? Que aí fala o ego ele não se torna um ego maduro o suficiente para suportar essas tensões. E aí ele vai trazer essa ideia do ego angustiado, que é esse ego que acaba sofrendo, né, a partir do campo da relação. Então, obviamente, assim, tem mil outras coisas que a gente poderia colocar sobre a relação, sobre a questão de Neumann. Neumann, como bom clássico que era naquela época, tanto que ele morreu antes do Jung, ele não fala de aspectos defensivos. Ele apenas traz as possibilidades para compreender esses aspectos do desenvolvimento a partir das imagens arquetípicas terríveis, né? Colocando nessa polarização da dimensão da mãe boa, da mãe terrível, e é o que o Neumann, né, traz, né, pensando muito nesse aspecto do desenvolvimento, onde o ego ele se torna fragilizado a partir dessa relação do trauma que rompe com essa relação primal. Tá, o que a gente vai ter na sequência? Eu vou estar passando porque porque semana que vem a gente passa mesmo rapidinho dos psicanalistas para a gente entrar nos contos de fada, que aí a gente vai ter muita coisa para pegar. Ele cita o Leopold Stein, que a gente já citou anteriormente, né? Que, em resumo, né? Ele foi o autor que fez essa primeira ponte, né? é, Introduzindo a ideia das defesas arquetípicas e associando nessas defesas ao sistema imunológico. Ou seja, quando não há uma capacidade de discernir, que aí seria a partir da questão traumática, o que é próprio do eu ou do self, né? A psique ela ataca, né, tanto esses elementos que seriam vistos como o não self, quanto os elementos que seriam do self, ou seja, tal qual uma doença autoimune. Então, ou como o sistema imunológico, né, ataca os elementos do corpo. Por isso que aí o Leopold Stein, compreendendo isso e falando dessas defesas arquetípicas,
ele já faz essa contribuição, que seria essa contribuição da escola inglesa. O Fordham, em resumo, né, é a base do pensamento Cauchy. Tanto que, só que ele vai trazer especialmente esse texto, o Defense of Itself, 76, como é que é justamente esse marco, né, para pensar o self, para pensar esses processos defensivos diante da dimensão do trauma. E aí, trazendo essa como ponto importante, né, que a defesa do self, ela não é educável, né? Ou seja, ela não aprende, ela não se transforma. E aí ela vai se mantendo a mesma ao longo do tempo. Por isso que ela, enquanto isso é uma forma de proteção, ela vai atuar de uma forma contínua e se torna uma importante, né, resistência à mudança, à individuação, à psicoterapia, meio que enclausurando o ego dessa forma. Aí ele vai citar dos americanos o Hillman. É assim, tá, a rigor, né, a psicologia arquetípica ela traz um afastamento, né, tanto dos aspectos pessoais e clínicos. A própria dimensão, quando vai falar de uma psicopatologia, ela vai trazer o quê? Muito mais associada com uma ideia de um aspecto sombrio e tirânico, né, do self personificado no Sênex. E aí seria esse Sênex tirano, né, e a polaridade oposta, que seria o Puer, que geraria o aspecto psicopatológico. Aí, gente, nossa, essa coisa assim é um negócio assim tão complicado. Eu estava ouvindo um podcast em inglês sobre eu vi sobre bipolaridade. Falei, olha que legal, um podcast junguiano sobre bipolaridade. Vamos ver o que eles vão falar. Basicamente, fala isso. A bipolaridade é uma divisão, ou seja, uma forma aonde o Puer e o Senex eles atuam de forma desordenada. Aí fala do aspecto do Senex, esse aspecto meio saturnino do Senex, por isso que ele é esse aspecto devorador, tal, que aí é depressão, e esse aspecto da euforia do Puer. Aí olhando assim, tá bonito. Não me serve pra porra nenhuma, mas bonito. Por quê? Porque você vê que aí acaba não tendo esse elemento que te possibilita pensar assim, tá, mas é ok, isso daí é legal, mas se você não entende que a gente está falando de um processo onde não há uma elaboração simbólica, aonde essa energia ela não encontra ancoragem na consciência para sustentar tanto uma estabilidade do humor quanto uma retirada de energia que gera essa depressão, é uma narrativa que faz sentido. Se você for olhar assim, olha só, explica, mas não me ajuda para eu pensar na clínica, né? A construção simbólica. Por que que, por exemplo, a construção de rotina com o paciente bipolar é extremamente importante, né? Por que que a rotina se torna uma ponte simbólica que ajuda ele a estabelecer uma referência, né? Do modo dele funcionar. E aí você vê por que essa relação simbólica, essa elaboração se torna tão prejudicada, e aí você, sei lá, faria mais sentido. Mas, enfim, como a gente falou, né, essa ideia eu me lembrei muito dessa ideia desse podcast, que vai na mesma linha, porque essas variações, né, acabam sendo colocadas, né, do aspecto positivo, desse aspecto sombrio, ou dessas oscilações, colocadas em termos de poeira et senex, ou seja, né, desse aspecto da rigidez e desse aspecto da flexibilidade. É insuficiente, né? Então, entender um pouquinho desse aspecto dinâmico, a partir da inibição, né, defensiva da função transcendente, como a Jean Knox coloca, entender que o processo de construção de símbolos que envolve, né, às vezes, o processo contra-transferencial é extremamente importante para a gente entender essa dinâmica. Tá. Como eu mencionei, basicamente o Hillman ele circunscreve, né, nessa cisão, né, do Pureto Senex.
Aí tem um autor que eu gosto pra caramba, né? Que vocês já sabem, eu falo pra caramba dele. O Schwartz-Sahlen, ele traz, né, essa ideia, no caso do... é, ele fala da díade sadomasoquista, né? Porque a contribuição do Sahlen é essencialmente clínica, né? Porque aí o que ele fala, né, dessa compreensão do processo transferência contra transferência, onde a díade analítica pode assumir esse aspecto, né, onde o elemento, né, do trickster, como a gente falou em um outro momento, né, ele assumindo nessa relação transferencial, ora, o analista ele vai ser agredido, né, ele vai sofrer com o paciente, né, de uma certa forma, e ora o analista ele inflige o sofrimento ao paciente. E aí, essa dinâmica, né, aonde o analista ele também está pensando nesse aspecto que o sistema de autodefesa ele passa a relação transferencial, porque ele vai ecoar também no analista, é interessante para a gente ter essa cautela, né? E aí entender, e o Schwartz-Sahlen, ele traz essa forma, né, muito peculiar de entender esse processo a partir da visão imaginal, né, que é como você vai sentir o que o paciente, sentir no corpo e traduzir em imagem o que o processo está trazendo para você. E aí, a partir daí, você vai conseguir simbolizar isso, porque a gente está falando de um conjunto de situações que são pré-simbólicas. Porque aí a gente está falando desse algo que fala desse, que está, vamos dizer assim, abaixo do radar da defesa arquetípica. Então, Schwartz-Sahlen ele vai trazer um pouquinho disso. Só para pensar aí, vou falar só desse último. Ah, não, vou só comentar rapidinho, que aí a gente deixa as outras para a semana que vem, daqui 15 dias. Sherry Salman, que vai falar sobre a ideia traz a partir do deus cornífero, mitologia céltica da ambivalência, do trickster. O Sandner e do Bibi, a gente falou, ele vai trazer o contorno do complexo pessoal e coletivo do Jung, falando para os complexos ego-alinhados e projetados pelo ego, e posteriormente vai falar dessa ideia, né, do trickster como um aspecto da sombra associada à mania. E aí vai trabalhar a extensão, né, das defesas do self do Fordham. Então, parar por aqui, no Sandner, ele já está lá, porque aí vocês vão dar uma olhada, porque assim como eu mencionei, não tem tantas coisas, porque assim, como eu falei, são pequenos fragmentos desses autores, e eu peguei só sei lá, essa pincelada, porque aí, se vocês tiverem interesse, né, porque depois a gente vai ver alguns outros que são mais conhecidos, né? Mas aí depois a gente já entra semana que vem, daqui 15 dias. É porque depois do dia 30 vai ser semana que vem mesmo, né? Vocês estão lembrados que no calendário tem um dia que vai repetir na semana seguinte, porque senão daria para a gente fechar. Então, vocês vêm lá. Aí vocês, se tiver alguma coisa desses autores, assim, porque, como eu falei, esses capítulos ele é mais uma grande coxa de retalho para poder apresentar. Fala, Vivi. E o que o Fabrício não falou é que ele gosta do Sandner porque ele fala do Trickster. Sim, eu gosto. Me identifico. Então, gente, vamos então. Eu acho que aí vocês já estão cansadas assim. Vamos bater uma printada? Todo mundo arrumou o cabelo? Tá, ok. Vai sair uma orelha ali. Tá, foi. É porque a jaguatirica ali da Vivi estava aparecendo. Então, É. 喵。 <laughs> 嗯 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 <laughs>
Boa Boa noite, noite. Até mais. gente. Boa Tchau, tchau. semana. Para, gato.